Porque uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada pra... Quem mandou matar Marielle? A pergunta, que atormenta a democracia brasileira desde 14 de março de 2018, é um exemplo clássico de violência política. Segundo tese do Ministério Público, a então vereadora do PSOL teria sido assassinada por conta de sua atuação no Legislativo Municipal do Rio de Janeiro, em defesa de pessoas como ela, negras, LGBTQIA+, e periféricas. Embora 2 suspeitos pela execução do crime tenham sido indiciados, as pistas acerca do mandante ainda são muito precárias, mesmo 4 anos depois do ocorrido. A declaração sobre violência e assédio político contra as mulheres, realizada pela CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, define a violência política contra as mulheres como qualquer ação, conduta ou omissão, entre outras, com base no gênero individualmente ou em grupo, que tenha por objetivo ou como resultado diminuir, anular, prevenir, obstruir ou restringir seus direitos políticos. Além disso, utiliza-se de estereótipos de gênero a fim de questionar seu papel na sociedade e negar a elas a competência política. É evidente que, assim como qualquer outro tipo de violência, produz consequências negativas, tanto no âmbito psicológico, causando prejuízos para a saúde mental e bem-estar das vítimas dessa violência, como no âmbito social, na medida que impede o pleno desenvolvimento de uma política que se diz representativa. Reiterando a definição proposta pela CEPAL, seu conteúdo pode se estender a outras minorias sociais. O NEPEM, Núcleo de Pesquisa sobre a Mulher, vinculado à Universidade de Minas Gerais, trabalha com a ideia de interseccionalidade, ou seja, de que várias violências simultâneas que reforçam e se conectam de algum modo. Por conta disso, a violência política não restringe apenas as mulheres, abrangendo também questões de raça, sexualidade, classe social, deficiência, nacionalidade, entre outras. Acerca do tema, o deputado federal Jean Willins, do PSOL, exemplifica a violência política decorrente da trama da sexualidade. O deputado sofreu diversas ameaças de morte através também das redes sociais, por parte da população que se opõe a ele, visto que esse defende a aprovação da união civil homossexual no Congresso, além de ser favorável à distribuição de material didático anti-homofobia, chamado pejorativamente de kit gay nas escolas. Sobre o assunto, é evidente que a violência política é uma ameaça da ordem pública e da paz social, visto que ocasiona em ataques à vida humana, que é tudo menos democrático. Ademais, por vezes, as vítimas desses ataques, se sentindo oprimidas e humilhadas, retiram-se da esfera política, e com isso, o intuito de um Estado democrático, que aspira a proteger o debate, perde ingresso de diferentes pontos de vista, que por sua vez poderiam enriquecer e pluralizar o debate público. O NEPEM classifica a violência política em 5 formas principais de manifestação: física, psicológica e moral, sexual, simbólica e econômica. Mas como cada uma delas afeta a democracia? Para entendermos isso melhor, vamos separar as diferentes instâncias de atuação política. De início, é preciso constatar a realidade aterrorizante. Basta fazer uma consulta aos dados do Tribunal Superior Eleitoral para perceber que há muitas discrepâncias na democracia brasileira. Tomamos como exemplo a Câmara dos Deputados. Embora mais da metade do eleitorado seja composto de mulheres no recorte de gênero e pessoas negras no recorte de raça, esses grupos são representados apenas 15,5% e 25% do total de cadeiras, respectivamente. E mais, há apenas uma pessoa indígena e nenhuma pessoa trans com mandato na casa. Resumindo, é bem mais difícil para os grupos historicamente discriminados ocuparem os cargos de representação. E a violência política tem um papel ativo nisso, a começar pela econômica, que se baseia no descumprimento de regras relacionadas à distribuição do fundo partidário proporcional às cotas. O chamado laranjal do PSL é um grande exemplo disso.
Para burlar a legislação, o Partido Social Liberal desviava recursos de candidatos laranjas para abastecer a campanha de grandes figuras do partido, como o ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio. Ele foi indiciado no caso pelo Ministério Público e demitido do seu cargo em meio ao escândalo. No fim das contas, verbas que deveriam ser destinadas para facilitar a chegada de mais mulheres ao poder se transformaram em caixa 2 para a campanha de homens que, com isso, deixaram a disputa ainda mais desigual. Ainda na esteira das eleições, há a violência simbólica, que consiste na divulgação de informações falsas e estereótipos negativos, na tentativa de prejudicar a imagem da pessoa perante a opinião pública. Manuela Dávila, jornalista, ex-deputada e especialista no assunto, utiliza o termo notícia fraudulenta, explicando que as famigeradas fake news não são simples mentiras, mas sim informações forjadas com a intenção real de atingir negativamente as candidaturas selecionadas como alvo. A violência contra os grupos supracitados na política, portanto, deve ter um impacto que vai além das vítimas que a sofrem diretamente, dado que cumpre o duplo papel de buscar alijar aquela que é alvo das agressões da política e diminuir o alcance de sua atuação, bem como passar uma mensagem para todas as outras vítimas que indique que a esfera pública não é o seu lugar e, caso insistam em disputá-lo, sofrerão sanções por tal comportamento. Além dessas barreiras que impedem uma maior diversidade no Congresso, há uma série de ameaças à permanência das poucas representações minoritárias eleitas em seus cargos. A violência psicológica e moral pode ser vista como uma etapa anterior ao ataque físico de fato. Por meio de manipulação, violação do foro íntimo, perseguição e escárnio, o agressor pretende desestabilizar a vítima, enfraquecendo-a no aspecto mental. Em certa medida, é o que relata a ex-presidenta Dilma Rousseff, que afirma ter sofrido esse processo por parte da grande mídia em, palavras dela, notas, reportagens, manchetes, fotos e capas indisfarçavelmente misóginas para impor os grilhões do patriarcado à primeira mulher presidenta do Brasil. A violência sexual, no contexto político, igualmente opera como um meio de desestabilização. Para Isa Pena, deputada estadual que sofreu assédio em plena Assembleia Legislativa de São Paulo, esse tipo de violência é, sobretudo, uma demonstração de poder e dominância que o agressor deseja exercer sobre a vítima. Por fim, a violência física é o artifício final de silenciamento político. Pode chegar ao assassinato, como foi o caso de Marielle, mas também se tornar efetiva por meio de intimidação. Jean Willis, gay, deputado federal pelo Rio de Janeiro, e Beni Brioli, mulher trans, vereadora por Niterói, tiveram de deixar o país após sofrerem uma enxurrada de ameaças de morte. Além desses, há casos em que a coação e o silenciamento dos opositores advém do próprio uso da força estatal. Individualmente, pode-se citar o que aconteceu com o vereador Renato Freitas, negro, detido algumas vezes pela guarda municipal de sua cidade, Curitiba, sem motivo aparente, enquanto frequentava espaços públicos. Coletivamente, a repressão belicosa de greves e protestos comandados por movimentos sociais é uma das mais poderosas formas de violência política, como ocorreu no dito massacre de 29 de abril, quando a tropa de choque da Polícia Militar do Paraná abriu fogo contra professores da rede estadual que se manifestavam por seus direitos. Diante de tudo isso, é possível observar os inúmeros prejuízos causados pela violência política em uma democracia. Não há como discutir minimamente a existência de um poder popular em meio a tal estrutura de dominação, que, de certo modo, seleciona aqueles que irão participar da arena política livremente, sem pudor nenhum. Para a professora Marlise Matos, a solução vai muito além de estabelecer paridade racial e de gênero nas cotas. É preciso suprimir todos os tipos de preconceito discriminatório e, com isso, frear o processo de desdemocratização que atinge uma série de estados liberais na contemporaneidade. Contudo, Matos entende o tamanho do desafio. Segundo ela, a violência política de gênero, por exemplo, começou a ser discutida na América Latina somente nos anos 2000, sem contar as demais, que
possui um espaço ainda menor na pesquisa científica. Fica evidente que é preciso avançar muito mais nessa conversa. Mas agora que você já sabe um pouco mais sobre o assunto, que tal debater com a gente? Nos vemos no próximo vídeo.